Eu disse que eu tenho muitos motivos, né? Essa música que foi cantada, uma delas, no dia 26, que eu estava fazendo aí 26 anos de cristão, eu derramei plantas de gratidão a Deus. E hoje é dia 12, segundo domingo de maio. E há 60 dias atrás, a minha mãe estava numa mesa de cirurgia, fazendo a cirurgia do coração. E eu e você, todos nós sabemos que independente de alguém estar se preparando para passar por uma cirurgia, você que se acha muito saudável, pode não ter mais um minuto de vida. Ok? Só que quando você não sabe que você tem mais um minuto de vida, você não fica ansioso. Estou aqui, estou bem, legal, puf, infarto, acabou, já era. Quando uma pessoa ela vai passar por um processo de cirurgia, há toda uma preparação emocional. A cirurgia é delicada, a ciência cresceu, a ciência desenvolveu. E eu estava muito tranquilo, mesmo que a mente não queria estar tranquilo. Mas o espírito estava no nosso relacionamento com Deus. As coisas não estarem conforme gostaríamos, mas o nosso espírito espera em Deus com paciência. Então eu louvo a Deus hoje, quase que eu também entrei em plantos ali. Porque eu não poderia ter minha mãe aqui tão jovens. Tudo bem com vocês? Quem tem a mãe aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Quem tem a mãe aqui hoje no culto? Dos jovens. Tadeu, você veio sozinho, Tadeu? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Como seria para você se a sua mãe não estivesse presente hoje na sua vida, jovem? Jovens, oi, tio tá aqui. Como você se sentiria se hoje você não tivesse o privilégio de falar, mãe, feliz dia das mães? Se a sua mãe não estivesse no nosso meio mais, só no coração e na lembrança, como você se sentiria, jovem? Como vocês se sentiriam? Se você não pudesse dar um beijo na sua mãe hoje e dizer, mãe, eu te amo. Se você perguntar para a Alice o que é amor para ela, é uma coisa. Pergunta para a Alice o que é amor dela para mim. Sabe o que ela vai dizer? Sabe, jovens? Se você perguntar para a Alice, o que é amor para o seu pai? Obediência. Dizer, pai, te amo e não obedecer, não tem valor. Sabe, irmãos, todos nós sabemos das tragédias que têm acontecido no mundo. Todos nós. E o ruim dos nossos corações é que se acostuma com algumas coisas. Ainda há guerra na Ucrânia, ainda há muitas tristezas no mundo como um todo, mas o nosso coração está voltado em pensar nas pessoas do Rio Grande do Sul. Como é o dia das mães hoje, de cada um deles que estão no Rio Grande do Sul? Crianças boiando. Irmãos, eu quero trazer um sentimento de gratidão ao nosso coração, mas para isso a gente tem que fazer uma comparação do que Deus tem nos dado e do que pessoas têm passado. E eles não são nada diferente de nós, poderíamos ser nós nessa situação. Nós temos que se desprender das coisas do mundo e nos pegar as coisas que são de Deus. Aquela falou, amor, a sua pregação está pronta? Eu falei, tá. E eu ia falar sobre Samuel. E eu não, vou falar sobre Samuel. Ela falou, não vai atrapalhar. Eu falei, tem tanta coisa para a gente compartilhar. Daria para fazer, acho que 1 ano só de pregação. Pensando nessas histórias sobre Samuel, sobre Saul, sobre Davi, o que passa aí no primeiro livro de Samuel. Eu estou fazendo aqui uma introdução longa, porque eu quero a sua atenção. A minha mãe foi mãe com 21 anos. Isso há 52 anos atrás. Caguetei a minha idade. E é lógico que ela tinha 21 anos e ela estava envolvida com a palavra da forma que o mundo
ensinava. Você que tem estado conosco nessa caminhada com Deus, nós temos um privilégio muito grande de ser mais assertivo com os nossos filhos, de assumir a responsabilidade pelos nossos filhos, de levar os nossos filhos e entregar ele a Deus, como fez Ana. Se vocês não sabem, o meu nome é Wagner Aparecido. Por quê? Pela formação da minha mãe, na época da minha mãe, nós não tínhamos tantas igrejas evangélicas, tão fácil acesso, e era tão difícil desvincular desse paternalismo religioso que os pais traziam da igreja católica. Havia uma briga muito grande, e hoje nós temos essa facilidade. A Carla foi mãe com um pouquinho mais de idade, 38 anos. E foi batizada com 19, então ela teve praticamente muita oportunidade de aprender com seu coração. E lógico que o coração da minha mãe com o coração da Carla são muito parecidos, porque é um coração de mãe. Mas é tão importante a gente ter base para levar os nossos filhos diante de Deus. A cultura de Israel, todos eram ensinados culturalmente a serem tementes a Deus. Mas ele teve os seus filhos, que nós sabemos, quem conhece a palavra, não foram bons filhos. Ele era um homem, era um sacerdote, mas não tinha valores em relação a educar os seus filhos. E nós, pais, temos que assumir a responsabilidade pelos nossos filhos. Juntos. Não dá para abrir mão dos nossos filhos. Vamos ler 1 Samuel. Eu vou ler tudo, depois eu vou em cima disso. Mas antes disso, meu irmão, eu queria fazer uma pequena oração. Está no meu coração aqui, pelas pessoas lá do Rio Grande do Sul. Quando eu lembro, eu penso, eu visto, eu tenho ficado bem consternado pelo que eles estão passando. E que nós possamos parar e refletir sobre as nossas vidas e o que nós estamos fazendo com ela. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, com um coração agradecido, eu quero orar ao Senhor. Porque o Senhor não abandona os seus filhos, Pai. O Senhor tem propósito, o Senhor tem motivos que nós não entendemos quando há uma tragédia. E queremos descansar no Senhor e pedir que essas pessoas que tudo que tinham praticamente perderam, muitas delas, perderam carros, casas, empresas, alguns perderam os seus filhos, alguns perderam os seus pais, algumas famílias inteiras morreram juntos. E nós estamos aqui, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a enxergar, e que cada pessoa ali possa se apegar no Senhor. Muitas vezes nós nos pegamos naquilo que nós temos, nos recursos que nós temos, e isso não é nada, Pai. Isso não é nada. Nada que temos, Pai, pode nos trazer segurança no Seu Senhor. Então nos ajude, Pai, por favor, em nome de Jesus, a ter um coração sensível à Tua palavra e nela descansar a nossa alma e os nossos corações. E pedimos perdão, Pai, às vezes que a vaidade rodeia os nossos corações, fala em especial o meu coração, que o Senhor ajude a cada um de nós a entender que o tempo aqui na terra é tão curto. E o tempo, Pai, que queremos, e vamos passar aqui, nós queremos lhe entregar, e lhe entregar em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em nós homens e mulheres que te amem, Pai. Peço que o teu Espírito fale ao coração dos jovens, que não venha achar que o mundo é mais interessante que a tua palavra, que o teu reino, que a eternidade. Muitos, Pai, se perdem por permitir que a igreja não faça parte de suas vidas. E muitos se perdem por permitir que o mundo faça parte de suas vidas. Ajude-nos, Pai, a ter discernimento espiritual para fazer da palavra do Senhor a nossa rocha, fazer da Tua palavra, Pai, nosso escudo, fazer da Tua palavra, Pai, a nossa esperança. E é em nome de Jesus, por meio do Teu Espírito, que pedimos que o Senhor cuide e guarde
os nossos corações estejam com as pessoas que estão passando por necessidades. Que o Senhor use nossas vidas, Pai, nos dê esse privilégio de servir as pessoas necessitadas. Nós te oramos como igreja e família, em nome de Jesus, com coração grato. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia certo homem de Ramá, Taim, Zuvita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliti, e bisneto de Tom, filho de Efraimita, Zufê. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado à sua cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembraste de mim e não te esquecesse da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se fez ouvir sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva como mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando o ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e cumprir o seu voto, Ana foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. Ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parece melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho e 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido.
Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Amém. Bom, irmãos, nós temos opções na vida. E tem coisas que nós não temos opções. A palavra de Deus fala que Ana, ela era estéril. Deus fechou o seu ventre. Por quê? Não sei. Mas você sabe. Maria não era casada. Chegou um anjo e disse: mulher agraciada, você será mãe. Opa, que loucura, né? Tinha uma mulher estéril, casada, humilhada, e uma mulher prometida, virgem, que iria ser mãe. As coisas de Deus não são tão simples, porque as coisas estão acontecendo como acontece na vida de cada um de nós. Mas o coração de Ana deve ser o meu e o seu coração. Provavelmente se ouviam não tão bem sobre os filhos de Eli. O último juiz, o penúltimo juiz, né? O penúltimo juiz ali do povo de Israel. E ele não era um bom pai. Agora você imagina você pedir a Deus um filho, pegar este filho e falar que vai levar para uma pessoa que não é um bom pai, mas ele era sacerdote. Em quem ela confiava? Aonde estava a sua esperança? Ela podia ter renegociado o seu voto, de falar: Deus, desculpa, para dar o meu filho para um homem cuidar como ele cuida dos filhos dele, deixa que eu cuide. Ela podia clamar a Deus de alguma forma, mas ela foi fiel a Deus. Ela entregou conforme ela tinha determinado no seu coração, de entregar Samuel para ser um ajudante de Eli. E eu não vou entrar em detalhes, os filhos de Eli, a palavra fala que eles já eram pessoas que serviam no santuário, já deviam ter uma certa idade, talvez 14, 15 anos ou mais, a Bíblia não deixa claro isso. Mas já tinham consciência de muitas coisas, e não eram referências dos filhos de Eli. Mas Ana não voltou atrás, porque ela não estava entregando Eli a um homem, ela estava cumprindo um voto a Deus. Quais são os votos que eu e você não temos cumpridos diante de Deus? Eu sou muito grato à mãe que Deus me deu. Quem não é lá não pode ficar emocionada, nem eu, então vamos ficar por aqui. Com falhas, com erros, talvez como Ana teria. Mas ela dá o melhor dela como mãe. Mas ela quis cumprir um voto a Deus. Ela quis dedicar a Deus e ofertar a Deus o que ela tinha de melhor. Nós precisamos nos esforçar para lidar com os nossos corações e dar a Deus o que é de melhor. A maternidade, ela tem dois lados para aqueles que são privilegiados por terem seus pais vivos e serem também casados com filhos. Eu, o Ivan, o Alan, não, acho que o Ivan, falei do Alan, mas o Alan infelizmente não está com a mãe presente mais, né? Mas assim, a gente consegue olhar para a nossa mãe e nossas esposas, que são duas mães muito próximas de nós, e ver a educação, ver o ensinamento, ver o quanto que ajudar. O Senhor, irmãos, Ele permitiu Ana estar estéril, porque Ele queria mostrar o teu poder e o quanto nós devemos ser dependentes de Deus. E o que nós desejarmos, que seja para glorificar o nome de Deus, para que Deus trabalhe nas nossas dores. Ana pediu a Deus
para que pudesse ajudá-la. Sabe, nesse livro de Samuel, nós temos 2 reis, né? Saul, o primeiro rei, temos Davi. A Bíblia podia falar do nascimento deles, mas a Bíblia quis voltar para uma mãe com coração contrito, que desejava um filho para não ser humilhada. E esse homem chamado Samuel, ele veio para fazer uma mudança de um povo que era liderado por profetas para uma monarquia. Mas essa monarquia, ela tinha uma coisa importante, irmãos. Ela era regida debaixo do poder de Deus. Saul, ele foi ungido para ser rei. Mas não era o plano de Deus. Acho que eu estou equivocado, né? Tudo é o plano de Deus. Mas não era o plano de Deus. Que o povo de Israel fosse igualzinho o padrão do mundo, que era liderado por homens, por reis, mas o povo não quis confiar em Deus. Queria trazer o padrão do mundo para dentro das coisas de Deus. Eu e você, os mais velhos, você jovem, comigo aqui, os jovens? Existe um padrão do mundo e tem um padrão de Deus. Cuidado para vocês não trazerem o padrão do mundo para as coisas de Deus. Tudo em nossas vidas há consequências, jovens. Adultos também. Tudo há consequências. O fazer ou não fazer haverá consequências. E eu acho que é o grande desafio para mim e para você enxergar com espiritualidade as coisas do mundo que estão querendo entrar no reino de Deus. E nesse momento Deus permitiu que ele ungisse Saul, Saul se tornasse rei, mas o coração de Saul se perdeu, porque o que foi planejado é que ele seria rei, debaixo do cuidado de Deus. Só que em algum momento eles não quiseram, ou Saul não quis o cuidado de Deus, ele quis fazer como ele achou que deveria ser feito. Pais, mães, nós estamos usando o padrão de Deus, nós estamos permitindo que as coisas de Deus estejam sobre a nossa família, ou estamos querendo equalizar as coisas que são de Deus com as coisas que são do mundo, as coisas que são o padrão do mundo. Saul deixou o seu coração se perder e quis agradar pessoas. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Gálatas 1:10. Se eu quiser agradar as pessoas, eu não sou servo de Cristo. Eu e você, falando com os homens agora, pais, não dá para agradar o padrão do mundo, irmãos. A gente tem que se posicionar corretamente diante do que o mundo está querendo colocar dentro da igreja. Usando a escola, os amigos fora da escola, temos que ter a sensibilidade para proteger a palavra de Deus. Eucana, ele consternado de ver Ana sofrendo, ele falando: sou melhor que você, para você do que 10 filhos. Melhor para você do que 10 filhos. Homens, não. A maternidade é insubstituível. A maternidade, ela é insubstituível. Mas Ana tem o coração tão sensível que ela pede a Deus para ver o poder, a autoridade, a majestade de Deus, de dar a um ventre estéril um filho, e pega esse filho e leva e entrega a Deus. Algo que seria melhor, não sei se é melhor que 10 maridos, tá? Né, mulheres? Um só já é um trabalho louco, né? Imagina 10 maridos, 10 Wagner na vida da Carla. Talvez não seria algo muito salúbrio, né, Carla? Não, né? E aqui a gente precisa entender, irmãos, que existe coisas do mundo que quer realmente entrar em nossos lares.
Há muitas coisas do mundo que querem entrar em nossos lares. E nós precisamos estar firmes para não permitir que as coisas entrem em nossos lares da forma que entrou no coração de Saul, a vaidade de querer agradar pessoas. Nós precisamos agradar a Deus. Ela fez um voto ao Senhor dos Exércitos: se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembraste de mim e não te esqueceste da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Irmãos, essa oração eu vejo uma oração com muita sinceridade. Não pela oração, mas pelo que ela fez depois do que tudo aconteceu. O nosso comprometimento, quando a gente fala uma coisa, o exemplo, né? Jesus Cristo é meu Senhor. Amém, irmãos? Isso só tem valor se você ir até o fim. Senão não tem valor. Não tem valor dizer sim para minha esposa e não ir com ela até o fim. Essa oração sincera de Ana, ela se demonstrou sincera porque ela cumpriu o voto que ela fez a Deus, mesmo que os seus olhos não enxergavam, talvez, um bom futuro, olhando para o padrão de Eli como pai, da maldade dos filhos do coração de Eli, que poderiam provavelmente, agora estou abrindo uma aspa, ter infernizado a vida de Samuel. Ter machucado Samuel de várias formas. Porque a Bíblia fala que eles eram crianças, pré-adolescentes, com maldade. Todo tipo de maldade. Ela orou e cumpriu. Que eu e você possamos cumprir os nossos votos a Deus. Que o sim que você disse diante de Deus de algumas testemunhas, seja até o fim, irmãos. Se você está cansado, busque ajuda. Busque auxílio. Sabe, a Bíblia fala também que ela estava ali com seu coração falando mais em pensamentos e quase não saía som de sua boca. E Eli veio a repreendê-la, dizendo para ela: cesse a bebedeira, pare de beber. E ela falou assim: eu estou aqui angustiada, eu não estou bêbada, nada disso, não bebi nada fermentado, não bebi vinho. Sabe, lendo um livro de comentários, ele falou assim: puxa, pode ser que Eli já estava vendo algumas vezes pessoas chegando ali no santuário bêbadas. O que nós estamos vendo e nós não estamos lidando dentro da igreja, mas antes, dentro da igreja, em nossas casas. Irmão, o primeiro ministério da nossa vida é a nossa casa. Eu e você, meu irmão, temos que assumir os nossos filhos. Mas assumir nossos filhos com um bom conhecimento bíblico e não ser exemplo, não significa nada. Dizer papai eu te amo e não obedecer não significa nada. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa palavra, que o nosso voto diante de Deus, quando assumimos a responsabilidade, precisa ser firme. E quando a gente sentir que há um desafio, a gente deve buscar Deus de todo o coração. A palavra vadia que se usa aqui está falando de uma pessoa que está adorando outros deuses, que não está levando a sério a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Será que você ouviríamos essa palavra vadia? E poderíamos ter a mesma postura que Ana teve e falou: não, Senhor, não me considera assim. Eu apenas estou angustiado, estou triste. Me sinto humilhada.
Não podemos nos desviar. Mesmo que um profeta olhe para você e ache que você está ou não está, mas você diante de Deus deve estar santo. Santo é separado, lutando contra as suas vontades, seus desejos, para fazer o que é certo aos olhos de Deus. Porque os homens de Deus também vão errar com você. E você, homem de Deus, vai errar com outras pessoas. Mas e você e eu com Deus? É nós com Deus que vamos prestar conta. É a nossa individualidade com Deus que vamos prestar conta. A Carla falou muito bem sobre a questão desse desmame, de levar... Mas eu queria só pontuar uma coisinha. Nós precisamos de enxergar esse coração de Ana em nós também. É nos desapegar das coisas que temos. E o desapegar não é ser irresponsável, é gerenciar com sabedoria para que os nossos corações não dependam dessas coisas. E usar o que Deus tem nos dado de conhecimento, de recurso, seja qual for, para multiplicar sobre a vida de outras pessoas. Abençoar, ajudar outras pessoas. Eu não sei o que seria do Rio Grande do Sul se não fossem as pessoas que têm recurso. E, muitas vezes, nós não enxergamos o quanto nós somos ricos espiritualmente, irmãos. Tem pessoas em naufrágio espiritual, dentro da igreja e fora da igreja. E muito próximo de nós. Eu quero fazer uma analogia, que vocês entendam o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, acontece perto de nós, tragédias, famílias, que tem tudo e não tem nada. Porque não tem a palavra de Deus. Eu vou parar esse ponto aqui sobre Samuel. Eu quero ler 3 escrituras, 3 passagens, para a gente refletir rapidamente. Eu recitei lá no início, mas Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. Lucas 1, 30 e 31. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Uma quis um filho e levou. A outra nem esperava um filho e tiraram dela. Toda a nossa esperança precisa estar em Cristo. Aqui Maria, ela foi agraciada. Amém? Mas ela viu acontecer algo com o filho dela que nenhuma mãe gostaria de ver. Ela sentiu coisas nela que nenhuma mãe gostaria de sentir. Eu já vi reportagem de mãe falar: eu ensinei, eu corrigi, eu falei. Ele mereceu. O filho se tornou bandido, foi assassinado, e a mãe estava ali na frente do filho morto, falando para os outros jovens, falando na frente da TV. Eu falei para ele, eu disse para ele, eu corrigi e tal. Ele quis, o fim dele foi esse. Se vocês não mudarem também, pode ser o fim de vocês. Uma mãe consternada. Mas não foi o caso de Jesus. Não houve ser humano como Cristo. Sendo Deus, se fez homem e fez-se homem 100%. E se entregou 100%. E ele foi tirado de sua mãe. Nós temos que ser muito gratos, irmãos, pela vida que nós temos. Extremamente grato, porque Jesus, ele se entregou completamente. Ele tinha o poder de não se entregar, mas ele se entregou. Se entregou por você, se entregou por mim, mesmo sabendo que a sua mãe sofreria tudo que ela sofreu.
Ele resolveu se entregar. Eu vou ler aqui mais 2 passagens. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessas, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Os jovens estão ouvindo? Essa parte que a Alice mais gosta, tá? Pais, não irritem seus filhos. Antes criam segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós, como pais, não queremos irritar vocês, jovens, mas instruir vocês segundo o conselho do Senhor. Eu não sei, eu pensei muito em vocês, jovens, hoje, quer dizer, essa semana, né? Tenha certeza, se tiver 2 tipos, 5 tipos de tratamento para qualquer coisa na vida de vocês, seus pais vão fazer aquela que seja menos dolosa, que vai causar menos dano para vocês. Nunca o pai e a mãe de vocês vão fazer um tratamento ou passar vocês por uma situação sem tentar minimizar a dor que vocês vão ter. Mas nós não vamos abrir mão entre as coisas que o mundo dá de alívio sobre a dor que a palavra de Deus nos ensina a corrigir e repreender. A gente vai, se precisar, repreender vocês, se a opção for do alívio do mundo. Se tiver 5, uma for do mundo, e ela for muito suave, e essa aqui for muito dura, mas é de Deus, é a dura, que nós, pais, temos que assumir a responsabilidade. De nos posicionar, ajudar vocês a se tornarem homens e mulheres que temam a Deus de todo o coração. E nós, pais, é sério, não irritem seus filhos mesmo, tá? Cuide do seu coração. Você está aqui para instruir seu filho, para orientá-lo, não para provocá-lo. Mas seja firme. Deuteronômio, capítulo 6, para a gente finalizar, eu só vou ler, porque muitos de nós, e aí estou falando muitos porque eu ouço histórias entre nós, estão preocupados apenas com a devocional. Não estou dizendo que você não deve estar preocupado. Ou de olhar na igreja com uma boia salva-vida. Não estou dizendo que você não tem que estar preocupado com a igreja. Mas é sua responsabilidade levar o seu filho diante de Deus. E você precisa usar tudo, todos os momentos, todas as situações para orientar seu filho. Mas sabe, um problema muito sério? A gente precisa ser coerente. Temos que ser coerentes. Precisamos ser coerentes. Não adianta você abrir a Bíblia e mostrar para os seus filhos e você não ser coerente. De você às vezes errar e não pedir perdão. Porque verdadeiramente, irmãos, até o pedir perdão é uma forma de ensinar nossos filhos a serem homens tementes a Deus. Que eles não tenham medo. E diz assim a palavra de Deus: filhos, ouçam e obedeçam, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, o conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terras com grandes e boas cidades, que vocês não construíram. Eu queria encorajar a cada um de nós a andarmos com a palavra de Deus muito viva em nossos corações. E não sermos muito reativos com nossos filhos.
observar bem os nossos filhos e trazer com muita coerência a correção. Uma correção que tenha conceito, que tenha princípios bíblicos. Não apenas falar, não faça isso, faça isso. Não, filho, vem cá, por que você está fazendo isso? Instruir os nossos filhos. Eu queria finalizar dizendo que vocês, mulheres, são muito importantes para nos ajudar a educar os nossos filhos. Muito importante. O homem tem uma visão muito focal. Ele não tem uma visão periférica. Ele vê coisas na hora ali, mas ele não consegue ver o contexto. Então, ore mais, casal. Você que infelizmente tem passado pelo desafio de educar seu filho, talvez um pouco mais só, busque irmãos e irmãs, peça conselhos, peça ajuda, para ajudar os seus filhos a conhecerem o Senhor. Essa é a nossa responsabilidade como pais. Educar os nossos filhos no Senhor. Nós precisamos avaliar todas as coisas, irmãos. Fora da igreja, dentro da igreja, e colocar a Bíblia como parâmetro. Para ajudar os nossos filhos e a nossa casa a ser um lugar onde que Deus ele é adorado em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que cada um de vocês tome a decisão real de fazer votos a Deus e cumprir os seus votos. De honrar os seus pais. De você, pai, não irritar o coração dos seus filhos. Que eu e você possamos amadurecer na maneira de corrigir e de orientar os nossos filhos. Por meio da palavra do Senhor. Tenham todos um ótimo domingo e um feliz Dia das Mães.